Podemos então abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Vamos ler os versículos de 1 até 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O capítulo 8 que nós acabamos de ler e de estudar mais com pormenor, com mais atenção, com mais profundidade, ele tratou a questão do poder da santificação e esse poder que permite aos crentes desfrutarem do ministério do Espírito Santo. Na verdade, é o poder do Espírito Santo em nós que nos leva a sermos santos ou santificados, separados para Deus. E é esse poder em nós, é a ação do Espírito Santo em nós que nos dá a vitória, que dá a vitória ao crente. Essa é a mensagem do capítulo 8. É o capítulo do Espírito Santo, é o capítulo que explica, que expõe o verdadeiro ministério, a verdadeira ação do Espírito Santo na vida do crente. Então o Espírito Santo trata desse assunto. O capítulo 8 trata do assunto do Espírito Santo, o ministério dele na vida do cristão, na vida do crente. E relembrando mais uma vez a mensagem de Romanos. Esta frase que resume, que tenta resumir a mensagem desta carta. O Evangelho de Cristo estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios em justiça diante de Deus e no viver sadio entre si, depois de satisfazer por meio da fé as suas necessidades morais perante Deus. Esta é a mensagem de Romanos. A ênfase no Evangelho, a explicação do Evangelho, que o Evangelho procura fazer, qual é o propósito de Deus, trazendo-nos estas boas notícias do seu amor pela humanidade, da obra de Cristo na cruz, o que é que Jesus fez na cruz, a forma como nos justificou, nos perdoou os pecados, como nos limpa de toda a injustiça e como nos conduz a um entendimento, o seu Espírito e à fé, à confiança em Cristo, entendendo e vivendo esta mensagem. E baseado nesta mensagem do Evangelho, Paulo tinha o propósito de encorajar os crentes de Roma. E nós sabemos que Deus tem como propósito encorajar os crentes aqui também, que leem hoje, aqui, no século XXI, que pegam nesta carta aos Romanos e leem. E são encorajados. Encorajados a partilharem aquilo que compreenderam, daquilo que Paulo explicou, daquilo que ele expôs e da forma como ele aplicou o Evangelho. Então, esse é também o nosso propósito ao ler e estudar esta carta, que nós sejamos encorajados a partilhar a compreensão do Evangelho. Então, no próximo sábado, seremos treinados numa outra forma, numa outra maneira de poder partilhar esta mensagem, usando esse método de evangelização à descoberta, chama-se assim, descoberta ou à descoberta. Como um meio, sendo o Evangelho um meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante do próprio Deus e as necessidades relacionais entre si mesmos. Portanto, não apenas com Deus, principalmente com Deus, e quando alguém tem o seu relacionamento restaurado com Deus, e tem um bom relacionamento com Deus baseado no Evangelho, muito mais facilmente desenvolverá relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Aprenderá a perdoar aqueles que o ofendem, aprenderá a amar todos os que o rodeiam.
E é com esse propósito que estamos a estudar esta carta também. Nós queremos aprender a partilhar o Evangelho, a viver e partilhar o Evangelho. Agora entrando no capítulo 9, e é uma nova secção, uma nova parte, e que na verdade é uma parte que termina no capítulo 11, uma parte maior, entre o 9 e o 11. Estes 3 capítulos, 9, 10 e 11, tratam deste assunto, o assunto da vindicação, trazer justiça, o plano de Deus de fazer justiça. Então o plano de Deus para suprir as necessidades morais do homem por meio do Evangelho não é frustrado pela resposta negativa de Israel à oferta divina de justiça por meio da fé e por seu temporário alijamento, isto é, afastamento, como resultado disso, dessa resposta negativa. Então esta frase procura resumir a ideia destes 3 capítulos. Vamos lidar nestes 3 capítulos com a rejeição de Israel. A rejeição de Israel ao Messias, ao Evangelho, à mensagem de Jesus Cristo. Mas o facto de eles terem, os filhos de Israel, a nação de Israel, o facto de ter rejeitado o Evangelho, ter rejeitado Jesus, não significa que o plano de Deus fracassou ou foi frustrado. Nós vamos ver isso nestes capítulos e estamos a entender isso ao ler a carta que Paulo escreveu aos gentios, aos estrangeiros, aos não-judeus. E o capítulo 9 é resumido desta forma pelo nosso irmão Carlos Osvaldo, ou foi resumido assim. A rejeição da oferta divina de justiça pela fé por Israel não é contraditória à promessa ou à justiça de Deus. Nada anula, nada frustra e nada impede que a justiça de Deus e a sua bondade sejam satisfeitas. Porque aí surge o novo povo, surge a igreja e essa é a resposta, o entendimento, o mistério revelado aos gentios. Israel e gentios, feitos um povo só. E estes versículos de 1 a 5, que nós vamos ler hoje, ou que acabamos de ler e vamos olhar com mais atenção novamente, são resumidos desta forma, ou esta frase procura expressar o sentido destes 5 versículos. O profundo sofrimento de Paulo por Israel indica que o desperdício dos privilégios da nação era culpa dos israelitas e não de Deus. A responsabilidade é humana. Quando alguém rejeita, quando alguém resiste à palavra de Deus, resiste ao Espírito Santo, resiste aos profetas ou aos apóstolos, está a ser responsável por essa rejeição. Não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito Santo, não é culpa da igreja, é responsabilidade da pessoa, é culpa de quem rejeita. Nestes versículos, o Miguel, o nosso irmão Miguel, ele teve a oportunidade de expor no passado dia 10 de junho e enfatizar especialmente a questão da consciência. Esta parte do sofrimento de Paulo, que Paulo traz como testemunha a sua consciência e o Espírito Santo. Ele está a dizer que a sua consciência, ela testemunha do seu sofrimento, mas ele traz o Espírito Santo que lê e sabe o que ele pensa em secreto, o que ele sente verdadeiramente. É por isso que nós podemos perceber que realmente Paulo estava a dizer a verdade. Ele está a dizer, eu não minto, ele enfatiza, eu digo a verdade, eu não minto, e o testemunho, e a testemunha disso é o Espírito Santo, que eu sofro, e eu estou a sofrer pelos judeus. Mas a ênfase que o Miguel trouxe, e como um cuidado pastoral, também por nós, aqui eu tive a oportunidade de ler as notas que o Miguel partilhou com os irmãos, as suas reflexões bíblicas e este cuidado que nós devemos ter com a nossa consciência e mantê-la saudável e mantê-la à mercê da luz que o Espírito Santo quer trazer com a sua palavra, com a palavra de Deus. E eu lembro do Miguel ter dito assim, ou escrito, pelo menos escreveu assim, a nossa consciência e entendimento deve
ser constantemente confrontada com a vontade revelada de Deus, de modo a saber se está consoante o padrão que é a imagem perfeita de Cristo em nós. E é assim que a consciência vai ser saudável. E eu creio que realmente Paulo colocou a sua consciência à mercê, ou colocou a sua consciência constantemente em confronto com a vontade revelada de Deus, e por isso ele podia dizer que estava a dizer a verdade. E quando eu sofro pelos judeus, eu realmente sofro, eu sinto essa compaixão, e eu gostaria, se possível, fosse de trocar a minha salvação de toda a nação, ou a minha comunhão com Deus, ou a minha intimidade com Deus, pela salvação de todos os judeus. Parece que é isso. Parece que é isso que ele está a dizer. Ele sofria tanto a esse ponto de dizer, se houvesse alguma forma de me dar a mim, de eu me sacrificar para que os judeus, os meus compatriotas, fossem salvos, eu faria isso. Mas falando da consciência e deixando que a consciência seja, ou permitindo, ou forçando que a consciência seja confrontada com a palavra de Deus, e ajudando a tornar a nossa consciência saudável, o Miguel trouxe duas aplicações que eu gostaria de relembrar e deixar registado também hoje aqui. A primeira aplicação foi esta: quando a nossa consciência nos acusa de pecados passados, dos quais nos arrependemos e os quais já confessamos, lembremos as promessas do perdão de Deus em Cristo Jesus. Estão aí os textos. Romanos 8, 1 e 2, 2 Coríntios 5, 17 e 1 João 1, 9. Textos que nos auxiliam neste processo de ensinarmos a nossa consciência a rejeitar essa acusação de pecados passados, dos quais nós já nos arrependemos, já confessamos. Então isto é algo bem prático. Ler estes textos, ensinar a nossa alma, ensinar a nossa consciência a se lembrar das promessas do perdão de Deus em Cristo. A segunda aplicação foi esta: para que a nossa consciência não nos leve para algo que não é verdade, enchamos a nossa mente com a verdade. E não é verdade que nós estamos condenados. Não é verdade que o amor de Cristo parou, acabou, se afastou de nós. Nós vimos isso no capítulo 8. Não há nada que nos separa do amor de Cristo. Não há nada. Então dizer que Cristo deixou de nos amar é mentira. Cristo não nos perdoa por pecados hediondos que cometemos no passado. É mentira. É falso. Então nós precisamos ensinar a verdade à nossa alma, e Filipenses 4, de 4 a 9, Efésios 4, de 12 a 15, Romanos 12, 2, são textos que podemos ler para encher a nossa mente com a verdade, ou encorajar a nossa mente a se encher com a verdade. A verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, a verdade da Bíblia. Então isto é bem prático, usar a palavra para nos enchermos, para nos fortalecermos, sermos confrontados com a verdade, para resistir ao erro, à mentira. Ainda em relação a esta questão da consciência, e estes primeiros 3 versículos, eu gostaria de acrescentar uma terceira aplicação. Para realmente imitarmos alguém que imitou Cristo, e nomeadamente Paulo, que diz para nós o imitarmos, sermos seus imitadores. Ele diz isso numa outra carta. Ele tinha essa expectativa que os seus leitores, os seus irmãos, o imitassem. Porque ele tinha a consciência de estar a imitar Cristo. Então, esta aplicação é baseada neste conceito de estarmos a procurar imitar alguém que queria imitar Cristo. E de que forma é que ele estaria a imitar Cristo? Porque Cristo experimentou momentaneamente a maldição de ser anátema, separado de Deus. Em Mateus 27, 46, nós lemos que por volta da hora 9, naquele dia, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Lembram destas palavras? Deus meu, por que me abandonaste? Momentaneamente, ele foi anátema. Ele foi amaldiçoado. Por alguns momentos, Jesus foi separado de Deus, da comunhão com o Pai. E Paulo, ele desejou imitar Cristo desta forma, ser anátema, ser separado de Deus, separado de Cristo, para de alguma forma salvar os seus irmãos.
salvar a humanidade, salvar os seus compatriotas. Ele sentiu este desejo. Ele não pôs em prática isto porque não adiantaria de nada. É por isso que quando ouvimos músicas, quero dar o melhor de mim, eu sei que já houve um missionário, alguém que dirige missionários e ajuda missionários, uma agência missionária. Quando ouviu alguém dizer que queria ir para o campo missionário, onde esse irmão era responsável, eu quero ir para aí, para ser missionário aí, eu quero dar a minha vida aí. Mas o missionário perguntou, ok, mas e o que é que... Então fala-me um pouco de si, o que é que o irmão tem estudado, o que é que tem lido, o que é que tem feito aí onde está. Ele, não, eu aqui não faço nada, não tenho ministério nenhum. Mas, ok, mas o que é que conhece da Bíblia? Quantos versículos já decorou? O que é que já tem pregado? Tem... Não, eu não tenho experiência, mas eu quero ir para aí, para esse lugar, eu só quero dar a minha vida pelos irmãos, pelo povo daí. E este missionário, de uma forma assim bem clara, ele disse assim, mas ninguém precisa da tua vida aqui. As pessoas aqui precisam de Deus. Alguém que conheça a palavra de Deus e que lhes fale de Deus. Ninguém precisa de nós. E ninguém precisava que Paulo desse a sua vida. Os romanos ou os judeus, os irmãos, os compatriotas de Paulo não precisavam da vida de Paulo. Não precisavam que Paulo morresse por eles. Que desse a salvação dele por eles. Não valia de nada. Paulo não era Deus. Paulo não era perfeito. Ele não era o Cordeiro e não é o Cordeiro de Deus. Nós, por isso, não adoramos Paulo. Não adiantava de nada Paulo dar a sua vida, mas a vida de Jesus, por ser Deus, e por ser o Cordeiro de Deus, e por ser perfeito, a vida dele conta. A vida dele valia a pena ser dada. A vida dele tinha valor. Mas aqui o que estamos a tentar imitar é a intenção de Paulo. É o coração de Paulo. É o compromisso que ele demonstrava ter de querer amar os seus compatriotas da forma como Jesus amou a humanidade. Então, eu quero aprender e quero convidar os irmãos a juntos aprendermos a amar os nossos compatriotas, as pessoas que vivem neste país, nesta pátria. É verdade que não são todos católicos romanos, mas há uma maioria das pessoas que nos rodeiam são desta cultura católica romana. A maior parte das pessoas, uma boa parte, uma grande parte, luta com depressão, com tristeza. O país da Europa com o maior índice, com a maior percentagem de depressão diagnosticada. Se não são deprimidos, são conflituosos. Ou as duas coisas. Mas quando a pessoa é muito deprimida, normalmente ela evita conflitos, esconde-se ou na medicação, ou no quarto, ou no isolamento. Mas os portugueses são conflituosos. Os que não são católicos romanos, a maior parte é secularizado, amam este mundo e vivem para este mundo. E secularizado significa que não quer saber da fé, não quer saber de Deus, nem de espiritualidade, mas lida apenas com as coisas materiais. E muitos amam, e por isso são materialistas, amam o dinheiro, amam as riquezas. E é esse tipo de gente que nos rodeia, que é difícil de amar. Mas para imitarmos alguém que imitou Cristo, nós precisamos, e eu quero convidar os irmãos a aprender. Vamos aprender juntos a amar os nossos compatriotas. Vamos pensar neles. Vamos interceder por eles. Conversar com eles. Vamos partilhar o Evangelho com eles. Num contexto de sacrifício do nosso conforto. Do nosso bem-estar. Da nossa imagem. Do sacrifício do nosso tempo, até da nossa integridade física, se assim for necessário. É pouco provável, mas poderá acontecer a nossa integridade física ser ameaçada porque queremos partilhar o Evangelho com portugueses, com compatriotas, com cidadãos desta pátria. Mas, irmãos, vamos aprender a amar. E como é que podemos amar e servir os portugueses? Pensando como os portugueses pensam, pensando neles, pensando em portugueses, em estrangeiros que vivem nesta pátria, que já têm nacionalidade portuguesa e por isso vivem ou que estão a desejar viver aqui e que têm estas características. Vamos então orar pelos portugueses e pelos nossos compatriotas. Vamos conversar, vamos meter conversa, vamos procurar contar o nosso testemunho.
ouvir a história dessas pessoas, se já tiveram alguma experiência de espiritualidade, e a partir daí fazer duas perguntas. Fazer aquelas duas perguntas. Se já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que poderia dizer com certeza que se morresse hoje iria para o céu. Isto já nos leva para a possibilidade de apresentar o Evangelho, o dom da vida eterna. Suponhamos que morresse hoje e chegasse à presença de Deus e Deus lhe perguntasse: por que é que eu te devo deixar entrar no meu céu? O que é que tu lhe dirias? Então isto permite-nos entrar com o Evangelho, falando da graça de Deus, que é pela graça que somos salvos, que é um dom de Deus. Falar do nosso pecado, porque para precisar de um Salvador, a pessoa precisa entender que é pecadora, que está perdida. E depois falar de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, mas também da sua justiça. E que este dilema é resolvido na cruz do Calvário, em que Deus aplica a sua justiça em Cristo ao castigar Cristo no nosso lugar, mas também é ali que Ele estende a sua misericórdia, o seu perdão. Nós somos perdoados ali na cruz do Calvário. E aí nós depois respondemos com fé. Confiamos, entendemos e acreditamos nesta mensagem. E este é o Evangelho. E se nós fizermos isto, nós estamos a transmitir aquilo que entendemos do Evangelho, mas precisamos de meter conversa, conversar com os nossos compatriotas. Com este propósito, partilhar o Evangelho. E alguns destes momentos vão sacrificar o nosso conforto, porque é muito mais fácil estar em casa, no sofá, ou a fazer outras coisas que temos prazer em fazer e dá-nos conforto. Vai sacrificar o nosso bem-estar, mas às vezes vai sacrificar a nossa imagem, porque vamos ser associados aos títulos que nós não gostamos, fundamentalistas, radicais, os inferiores, não é? Estes são religiosos, são os da Bíblia, são pessoas fracas, precisam de Deus, precisam de uma muleta. Sei quem é que publicou, mais uma vez já tinha visto aquele vídeo, que alguém diz que a fé é as crenças é um sinal de fraqueza. E depois, isto foi um pensador, um filósofo, e depois alguém vai ao microfone: mas o senhor acredita mesmo nisso? E ele diz: eu acredito. Obrigado. Ele próprio não entendeu, ou a pessoa que respondeu não entendeu, mas estava a dizer que se todas as crenças são sinal de fraqueza, aquele era um sinal de fraqueza, um sinal de... então acreditar, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fazemos porque acreditamos. Um dos exemplos que nós temos aprendido a usar, acreditar que estas cadeiras nos suportam o peso. Nós sentamos porque confiamos, acreditamos. Há tanta coisa que nós fazemos porque acreditamos, nós temos crenças, nós temos confiança que vai ser assim, que é assim. Então a questão da fé é isso, ela é exemplificada com essa confiança. E vamos ser ridicularizados, vamos ser gozados, vamos ser menosprezados, sacrificar a nossa imagem por causa do Evangelho. Então nós temos que estar dispostos a isso. E eu espero poder exemplificar isso aos irmãos. Eu próprio. E que os irmãos em casa os homens possam ser um exemplo para as esposas e para os filhos, que estão dispostos a sacrificar o conforto, o bem-estar, a imagem, o tempo, até a integridade física, se for necessário, para poder partilhar o Evangelho. Este é um encorajamento que eu quero deixar com a igreja, para ser realmente bíblica, para sermos realmente cristãos, discípulos de Jesus. Versículo 4. Vamos ler de novo o versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Esta expressão são israelitas. Portanto, referindo-se aos judeus, são israelitas. O que significa ser israelita? O nome Israel, ele surge... E ela é explicada, esta mudança do nome de Jacó, em Gênesis 32, 38, quando Deus diz a Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O verbo hebraico significa Deus prevalece. O verbo que dá origem ao nome Israel
é prevalecer, ter poder, como um príncipe, contender, fazer, lutar e persistir, e esforçar-se e perseverar, mas prevalecer. Essa é a raiz do verbo hebraico que dá o nome Israel. Deus prevalece. É uma mistura do verbo com o nome El, que se refere a Deus. Então, Deus prevalece, mas usado, aplicado a Jacó, que lutou com Deus e prevaleceu. E o nome israelita significa Deus prevalece. E é uma mensagem que Israel transmite às nações. No fim das contas, é Deus que prevalece. É hebraico. É Deus que fica. É Deus que vence. É Deus que resiste. É Deus que contende. É Deus que persevera. É Deus que... A história é dele. É Deus que conta. É Deus que importa. É Deus que prevalece. A história de Deus. A glória de Deus. Eclesiastes termina assim... A suma de tudo o que se tem ouvido, o resumo é, a suma é, tema Deus e guarda os seus mandamentos. Tem tudo a ver com Deus. A história da humanidade é Deus, é com Deus. E vai se resumir ao relacionamento da humanidade com Deus. E é isto que está embutido também no nome Israel. São israelitas. Êxodo 19, versículos 5 e 6, a forma como Deus fez com que este povo se tornasse o seu povo. Está resumido aqui nestes versículos. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, ser israelita é ter sido feito propriedade peculiar de entre todos os povos. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, para ser um reino de sacerdotes e ser uma nação santa. É por isso que Israel é especial. Foi uma decisão de Deus fazer de Israel uma nação especial a partir de Abraão, a partir dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Em Deuteronômio, capítulo 6, vemos assim, também relacionado com esta questão da identidade de Israel. Deuteronômio 7, versículo 6. Tu és povo santo ao Senhor teu Deus, separado para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, quando Paulo diz são israelitas, ele está a dizer este tipo de coisa, este tipo de informação que a Bíblia traz sobre Israel. Tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Foi assim que Deus se referiu a Israel através de Isaías, já no capítulo 41. Mas depois Paulo acrescenta uma informação nos versículos seguintes, no versículos 6 até 9, Paulo... em Romanos 9, diz, nem todos os de Israel são de facto israelitas. E ele lida aqui com o conceito do que é ser israelita. Nem todos os que são de Israel são naturais, descendentes naturais de Abraão, são todos filhos de Deus. Filhos do verdadeiro Israel, filhos de Abraão. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. E a questão da promessa tem a ver com fé. São os que têm fé, os que creem nas promessas. Abraão creu e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele creu na promessa de Deus. A promessa daquele filho, que o versículo 9 depois fala do filho. A palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Esta foi a promessa. Era nesse descendente, a fé nessa promessa, a questão da confiança segura, a convicção. Então a questão de Israel, o verdadeiro Israel, é o Israel da promessa, o que tem fé, como Abraão teve na promessa de Deus. E aqui uma reflexão. Não é uma aplicação, mas é uma reflexão, uma implicação, um paralelo com a nossa realidade aqui.
como cristãos. Nem todos os filhos de crentes são de facto crentes. Nem por serem cidadãos de uma nação denominada cristã são todos verdadeiros discípulos de Cristo. E o mesmo se aplica a denominações históricas. Batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, luteranos, calvinistas, reformados. Nem todos os filhos de crente são de facto crentes. Nem por serem cidadãos de uma nação denominada cristã são todos verdadeiros discípulos de Cristo. E isto é algo que tem que realmente nos incomodar, tem que nos perturbar, tem que nos provocar uma reflexão. Não basta estar na igreja, não basta trazer os filhos à igreja, não basta ter os pais na igreja, que os pais foram crentes, os avós foram crentes. Isso não é suficiente. Basear-se numa denominação, ser membro de uma denominação, ter sido batizado para simplesmente fazer parte de um grupo. Se com o batismo a pessoa quer dizer eu quero fazer parte deste grupo, desta associação, deste clube, desta organização, desta instituição, se é só isso que quer dizer, eu quero me integrar neste grupo, é muito pouco. Se não entendeu o símbolo do batismo, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para si mesmo e viver para Jesus, ter Jesus como autoridade, ter a sua palavra como guia, se não entendeu isso, não vale a pena ser batizado. E muitas denominações históricas batizam os bebés e batizam crianças e adolescentes e até adultos sem que eles tenham um verdadeiro entendimento do que é o Evangelho, do que é a mensagem do amor de Deus. Isso é muito sério, isso é muito grave. Isso precisa ser corrigido na nossa cultura, isso precisa ser corrigido na nossa experiência de ser igreja local. E nós estamos a trabalhar, eu sei que estamos a trabalhar, eu vejo isso, o esforço que temos feito. E precisamos continuar a fazer para refletir nisto. E não achar que porque os nossos filhos vêm à igreja, ou porque os nossos pais nos trouxeram à igreja, ou porque há pessoas que vão às reuniões e trazem a Bíblia e fazem orações, isso não é suficiente. A cultura, a demonstração exterior não é suficiente. Algo tem que acontecer lá dentro. E que está relacionado com esta próxima palavra. Aos israelitas pertence-lhes a adoção. E como é que eles foram feitos filhos? A adoção tem a ver com ser feito filho. É uma palavra que no grego é exatamente algo relacionado com filiação. Ser feito filho. Em Oséias 11:1, Deus diz acerca de Israel: quando era menino, eu o amei. É preciso amar uma criança para fazê-la filha adotiva. Para realmente, e eu conheço pais que não tiveram filhos biológicos e adotaram crianças e realmente decidiram amar aquelas crianças como filhos, como verdadeiros filhos. Eu tive essa experiência de conhecer pais adotivos muito amorosos, muito comprometidos, tão amorosos e tão comprometidos com os filhos adotivos, como conheço pais que são amorosos e comprometidos com filhos biológicos. Igual, o amor igualzinho, dispostos aos mesmos sacrifícios por aqueles filhos adotados. E Deus decidiu adotar Israel, uma das nações da terra, e decidiu amar. Isto é adoção. Adoção é fazer filho. Eu decido amar, eu decido servir, eu decido me sacrificar. Em Êxodo 4:22 diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. É uma decisão de Deus. Deus decidiu tratar Israel assim, como um filho. E Paulo usa esta linguagem, agora aplicada à igreja, capítulo 8, versículo 15. E é isto que define a salvação, o salvo verdadeiro cristão. Romanos 8,15. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos: Abba Pai, Papá, Paizinho. Uma forma íntima, carinhosa de tratar Deus. Porque há intimidade. E é aqui que vem esta reflexão
Será que eu tenho esta relação, eu tenho este espírito de adoção? Eu trato Deus assim? Eu tenho amor por Deus assim? Eu desejo estar com Deus e com os meus irmãos assim como aqueles que têm o espírito de adoção? Então é esta a questão. Outro texto paralelo é este, em Gálatas 4, de 4 a 7, refere-se à vinda de Jesus Cristo. Quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então é esta questão do Espírito estar em nós e nos fazer clamar e dizer, desejar a presença de Deus, estar com Deus, ter comunhão com Deus. Essa é a marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. Vamos dizer, do verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita é aquele que foi realmente adotado e que tem este mesmo espírito de desejar estar com Deus, na presença de Deus, ter Deus em si, ser herdeiro por Deus. Efésios 1:5, lemos que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Uma referência à igreja, aos crentes, gentios, que viviam em Éfeso, mas também eleitos, predestinados para Deus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a bondade de Deus, é a benignidade de Deus. Isto é a adoção. É isto que significa a adoção. Israelitas, a verdadeira adoção é terem sido feitos pela vontade soberana de Deus, filhos. Pertence-lhes também a glória. Em Números, capítulo 7, versículo 89, Números 7. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Sabem o que é o propiciatório? Lembram? Tinha a arca, tinha a tampa, onde haviam os dois querubins, onde se colocava o incenso, se aspergia o sangue, eram as orações. Era o verdadeiro culto de Israel, era ali, o sumo sacerdote diante da arca. Então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Deus estava ali e Deus falava. Então a arca é esse símbolo da presença de Deus. Por isso em 1 Samuel capítulo 4, quando lemos que a arca foi levada, deram o nome ao menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido, falando de Eli, dos filhos de Eli, quando a arca foi roubada, foi levada, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus, a arca da aliança, onde estava a lei, o maná, a vara de Arão, era um símbolo da presença de Deus. Deus está ali. E estar naquele lugar, naquele santuário, era estar na presença de Deus. Ir ao templo, e a referência no Velho Testamento ao templo, ao santuário, era ir buscar a presença de Deus. Estar onde Deus está, onde Deus se manifesta. E por isso esta descrição em 1 Reis 8, que fala dos sacerdotes que saíram do santuário e quando eles saíram uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes já não podiam voltar a entrar, por causa daquela nuvem, daquela presença. Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor de uma forma tão especial que os sacerdotes não podiam entrar. Então é a presença de Deus no santuário. E por isso, de uma forma devocional, o Salmo 63 diz, versículo 2, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. É esta a ideia de desejar ver, desejar estar com Deus, ver a sua glória, a sua força. Agora, o que é que isto tem a ver connosco? Qual é a glória do crente? Qual é a glória do cristão? Romanos 5, Paulo trata deste assunto em Romanos. Versículo 2.
Nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não é a nossa glória, mas é o que vamos experimentar da glória de Deus. A glória do crente é o que ele espera ter quando estiver na presença de Deus. Este anseio por estar com Deus e viver na terra como um peregrino, um forasteiro, que sabe que é estrangeiro, e aprender a ansiar, a desejar que este tempo aqui passe rápido, que Jesus volte. Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e eles são certos, nós temos que lembrar que vamos sofrer enquanto estivermos vivos na terra. Não há como escapar ao sofrimento na terra. Romanos 8 é claro, especialmente o fim do capítulo, nós vimos isso a semana passada. É certo, é garantido que nós vamos sofrer aqui na terra, por sermos cristãos. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É verdade que a glória pertenceu aos israelitas, mas pertence aos cristãos, aos discípulos de Jesus. Pertence. Nós temos certeza de que essa mesma glória de Deus será revelada em nós, de uma forma completa. Capítulo 9, versículo 23. Ainda sobre este assunto da glória, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Vasos de misericórdia. Quando nós lemos este texto e o seu contexto, logo o versículo 24 que vem a seguir, os quais esses vasos de misericórdia somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós fomos chamados e nós vemos como somos esses vasos de misericórdia. E ao olhar para mim, e ao lembrar-me desta semana, do que tenho sentido nas últimas semanas, mas ao olhar para os irmãos aqui, nesta assembleia, neste lugar, eu vejo as fraquezas. Eu vejo como nós somos vasos de misericórdia. Eu vejo como somos vasos de barro. Eu vejo as nossas fraquezas, ficam claras, o nosso cansaço, a nossa dificuldade. Eu conheço as nossas histórias, os conflitos que surgem nas nossas famílias, as nossas dificuldades para lidar com os horários, com o trabalho, as nossas dificuldades para lidar com as frustrações. Eu conheço algumas das vossas histórias. Eu sei como vocês, como eu sei que somos vasos de misericórdia. Que Deus decidiu separar para usar, para colocar lá uma riqueza. A riqueza é o Evangelho, para apontar para essa glória que virá. Colossenses 1:27, referindo-se aos cristãos, referindo-se a nós, crentes, a estes vasos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Este é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em nós, é essa riqueza, é essa glória que nos pertenceu aos israelitas. É verdade, Deus estava lá no meio deles. Aquela nuvem que estava lá, aquele poder que impressionava e derrotava os inimigos, que agia a favor de Israel, aquela presença que inundava Israel e que os capacitava. É verdade que esse poder, ele está disponível para nós hoje. Cristo em nós, a esperança da vida eterna. Isso dá-nos muito poder de não ter medo da morte, não ter medo de ficar doente, não ter medo de acusações de Satanás, ou dos demónios, ou de familiares, ou de ateus. Nós não precisamos ter medo quando nos lembramos da esperança da glória, Cristo em nós. Isso dá-nos força, isso dá-nos coragem, isso dá-nos ousadia. E essa glória um dia terá, portanto, a expressão máxima. Apocalipse 21 descreve essa gloriosa experiência de estar na santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, que descerá do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Versículo 23. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A eles pertence-lhes a glória, mas também as alianças. E rapidamente eu queria passar pelas alianças e falar
há um ótimo artigo que explica quais são as alianças da Bíblia neste site que eu recomendo, muito equilibrado, muito bíblico, responde a muitas perguntas que os crentes fazem e podem fazer a pergunta neste site, está em português e tem lá aquele lugar, aquele campo para procurar. Eu recomendo gotquestions.org, um ótimo site para estudar a Bíblia, fazer perguntas e ler respostas bíblicas a várias perguntas que os crentes têm. E uma das perguntas, quais são as alianças da Bíblia? É verdade que as alianças pertencem aos judeus, deles são as alianças, mas quais são as alianças da Bíblia? E eu gostaria de poder partilhar com mais pormenor, ou que pudessem ler este artigo, que tem uma descrição de cada uma destas alianças, e não há unanimidade, mas de uma forma geral trata-se há um acordo que existem 7 diferentes alianças na Bíblia. A aliança adâmica, feita, portanto, com Adão. Há quem inclua a edênica, a aliança do Éden, distinta da aliança adâmica. Portanto, do Éden, feita no período da inocência, antes do pecado, e depois com Adão, depois, que é já a aliança da graça, depois do pecado. A segunda aliança, a aliança noética, a aliança de Deus com Noé. Foi muito rápido. Aliança noética, aliança feita com Noé, capítulo 9 de Gênesis, aliança abraâmica, aliança, portanto, feita com Abraão, que está no livro de Gênesis em vários capítulos, mas a questão do povo, de fazer uma nação, o descendente de Abraão, a aliança palestiniana, deixa eu voltar lá. Elas já apareceram todas, não? Já. A aliança palestiniana, ou Palestina, que é relacionada com a terra e com a ocupação da terra. A aliança mosaica, feita com Moisés, e a questão da lei, e a bênção por meio, ou por condicionada à obediência à lei. A aliança davídica, a aliança feita com Davi, e, por fim, a nova, sobre o trono, a questão de reinar, e a nova aliança feita. É uma aliança, é um pacto feito inicialmente com Israel e, posteriormente, com toda a humanidade. Essa nova aliança, nessa nova aliança, Deus promete perdoar os pecados, garantindo que haverá um conhecimento universal do Senhor. Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Moisés e criar uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Agora que nós estamos sob a nova aliança, a igreja está debaixo dessa nova aliança. Por isso, tanto os judeus quanto os estrangeiros, os gentios, podem ser livres da penalidade, da pena do pecado. Temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito. Efésios 2, 8 e 9 falam desse dom e dessa salvação pela graça. Esta é a nova aliança. Então existem alianças condicionais, há condições para que Deus faça a sua parte. A humanidade tem que fazer a sua parte, Israel tem que fazer a sua parte. E há algumas alianças que são incondicionais, não têm condições, Deus vai fazer, independentemente da resposta da humanidade. Alguns crentes consideram que a Igreja substitui Israel no cumprimento dessas promessas feitas a Israel. Nós temos falado sobre isso, não é o nosso entendimento. Nós acreditamos que Israel continua a ser um povo com quem Deus tem uma aliança e que Ele há de cumpri-la no futuro, durante a tribulação e durante o milénio. Deus há de cumprir as promessas e a aliança com Israel. Esse tem sido o nosso entendimento. Mas avançando para a próxima palavra, já perto do final para hoje, nós não vamos cobrir todos os versículos, mas entender esta questão da legislação. Aos israelitas pertence-lhes a legislação, a lei. E em Neemias 9, versículos 13 e 14, há um resumo sobre esta questão da lei. Referindo-se ao Senhor, desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons.
o teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. A legislação refere-se a esta lei, à lei de Moisés, aos preceitos que Deus deu através de Moisés. Salmo 147 diz assim, mostra, versículos 19 e 20, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos, mas fez assim com Israel. A Israel mostrou as suas leis, a sua vontade, mostrou os seus preceitos. E nós sabemos que a lei foi dada, e João 17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés a Israel. Pertence-lhes a lei. É neste sentido que lhes foi dada, foi tornada conhecida a lei de Deus por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei é Moisés, Jesus é graça. Só que sabem, Jesus, são centenas de mandamentos só nos evangelhos. Centenas de mandamentos. E outras tantas centenas ou milhares nas cartas dos apóstolos. São muitas ordens que Jesus dá. Se nós lermos com atenção os imperativos, as ordens que Jesus dá a pessoas, aos discípulos e a pessoas. Ordens dirigidas aos 12 apóstolos, mas também aos crentes, àqueles que acreditavam em Deus. E a quem Jesus dá ordens. Mateus 5, 6 e 7 tem muitas ordens, muitos mandamentos de Jesus. Então Jesus traz mandamentos e os apóstolos trazem muitos mandamentos, mas eu gostaria de terminar aqui falando deste novo mandamento que Jesus trouxe. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E em 1 João 3, João repete esta ideia, versículos 23 e 24. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, que creiamos no Evangelho, e quando nós cremos no Evangelho, nós somos capazes de nos amar uns aos outros. Por isso o mandamento, amemo-nos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Não é porque vamos à igreja. Não é porque lemos a Bíblia. Não é porque cantamos. É porque o Espírito está em nós. É nisto que conhecemos que somos de Deus. É se o Espírito está em nós. Então, esta questão de nos amarmos uns aos outros, eu gostaria de recordar, de trazer de novo aquela ideia da semana passada do amor uns aos outros, de nos amarmos e de tornar prática esta questão de amar. Eu lembro que sugeri e que nós pudéssemos hoje de novo ouvir esta sugestão. Usa o dia de hoje, usa esta semana, usemos esta semana para nos focarmos em demonstrar o amor de Deus àqueles que nos rodeiam. E como é que podemos mostrar o amor de Deus? Sendo pacientes, longânimos, procurando ver o bem, não ser tão crítico, procurando ser generoso, fazer o bem, ajudar financeiramente se alguém precisar, fazer uma visita, convidar alguém para a nossa casa, realizar tarefas úteis em casa ou fora de casa para alguém, enviar uma mensagem amorosa ou encorajadora para alguém. Dizer não ao ciúme, não ser invejoso, não ser egoísta, não nos colocarmos a nós em primeiro lugar. Isto é amar. É uma forma prática de amar. É assim que Deus descreve o amor através de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É nós nos alegrarmos com a alegria e com o bem-estar dos outros. É deixar que sejam os outros a nos elogiarem. É reconhecermos, a arrependermos e a confessar os nossos erros e os nossos pecados a Deus e às pessoas que ofendemos. A sermos humildes, conscientes da nossa fragilidade e pequenez. Falarmos e agirmos de um modo digno. Escolhermos bem as palavras que nós vamos usar, rejeitar palavras vulgares, inconvenientes, indignas, rejeitar calões, não usar palavrões, trabalhar em favor e no interesse de outras pessoas, não nos irritarmos com facilidade,
perdoarmos aqueles que nos ofendem, prontificarmos-nos para perdoar aqueles que nos vão ofender nesta semana, que nos vão provocar, que nos vão desobedecer, que nos vão ignorar, que nos vão ofender, que nos podem decepcionar, ridicularizar, menosprezar ou trair. É estarmos dispostos a sofrer e a suportar as agruras da vida, o sofrimento na vida, é treinar o nosso corpo e a nossa alma para ser capaz de sofrer tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, isto é, a morte. É lembrarmos-nos do que acreditarmos, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, pensar na vida eterna com Cristo, confiar nas suas promessas e ansiar pela sua volta. É assim que nós vamos mostrar o amor de Deus a Deus e às pessoas. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, recordando aquela aplicação que fizemos há pouco, aquela terceira aplicação acerca dos nossos compatriotas. Vamos imitar alguém que imitou Cristo. Paulo, disposto a sofrer maldição, separação de Deus. Vamos aprender a amar os nossos compatriotas, as pessoas que nos rodeiam. Vamos pensar neles, interceder por eles, conversar com eles, partilhar o Evangelho com eles, num contexto de sacrifício do nosso conforto, do nosso bem-estar, da nossa imagem, do nosso tempo e até da nossa integridade física, se for necessário. E que não fiquem meras palavras, mas que passe para a prática. Em mim, na minha vida e na vida de cada um. Gostaria de orar agora por nós aqui. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que ela está a fazer nas nossas vidas. Fomos mais uma vez exortados com o exemplo de Israel. Por causa da rejeição de Israel. Pela forma negligente como os israelitas, muitos deles, reagiram à pregação dos profetas, à leitura da lei. Pai, nós que temos os evangelhos, nós que temos os mandamentos de Jesus e dos apóstolos, nós também corremos riscos, sérios riscos, de sermos como Israel, negligentes, e deixar que estas coisas que lemos e que falamos, que não façam nenhum sentido e não se tornem práticas nesta semana. Ó Pai, é por isso que eu peço que tenhas misericórdia de nós e que nos dês a graça de sermos coerentes com este discurso que nós temos tido, de que somos crentes, que somos cristãos, somos filhos da nova aliança, somos discípulos de Jesus. Ó Deus, eu peço que despertes em cada coração aqui o verdadeiro amor por Ti e o verdadeiro amor pelo próximo, para que nos sacrifiquemos, para que amemos verdadeiramente, não de língua, não de palavra, mas de facto e de verdade. Eu peço isto em nome de Jesus. Amém.